Boa noite a todos. Nós iniciamos mais uma aula sobre processo civil. Essa é a cadeira de processo civil 2, teoria dos recursos e recursos em espécie, da Faculdade de Santa Helena, do semestre 2022.1. A aula de hoje é sobre recurso ordinário. É a nossa última aula conteudística deste semestre. Depois disso, ainda vamos ter uma aula de revisão, em que os alunos devem consultar o material já gravado e publicado no nosso canal do YouTube. E vamos ter uma aula referente à apresentação dos projetos de extensão. Essa aula não vai ficar gravada, essa aula é apenas para que vocês consultem e tenham acesso ao material de extensão das outras turmas. É muito importante que vocês participem do projeto da faculdade. A temática de recurso ordinário está prevista no Código do Processo Civil, nos artigos 1027 e 1028. Como vocês podem ver, são apenas 2 artigos, e eu adianto que de lá uma aula mais curta, mais rápida, em que a gente deve encerrá-la por volta de 35, 40 minutos, não mais do que isso. Vejam, o recurso ordinário, ele é um recurso específico, previsto constitucionalmente, e previsto para algumas hipóteses também muito específicas. Para fins do processo civil, ou do processo não penal, nós vamos estudar o recurso ordinário conforme regulamentado no artigo 1027 e 1028 do Código de Processo Civil. Bem, o artigo 1027 vai afirmar que serão julgados em recurso ordinário, inciso 1º, pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de junção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. Inciso 2º, pelo Superior Tribunal de Justiça, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. Isso significa dizer, portanto, já que é importante a gente fazer essa pausa, que em relação aos mandados de segurança, todas as vezes em que TJ ou TRF julgarem o mandado de segurança, o recurso a esse mandado de segurança será o Superior Tribunal de Justiça. Julgarem em instância única. Portanto, habitualmente, quando houver alguma autoridade que lhe seja concedida foro por função. Já no caso do inciso 1º, nos remete de que todas as vezes em que o mandado de segurança, em razão da autoridade, novamente, uma prerrogativa de foro por função, fizer com que o mandado de segurança seja decidido em única instância em um tribunal superior, STJ, TSE, STM, então este mandado de segurança vai ter como recurso diretamente o Supremo Tribunal Federal. Ok, pessoal? Então, se o mandado de segurança é julgado em única instância, em TJ ou TRF, então, mandado de segurança julgado em única instância em TJ ou TRF, logo, cabe recurso desse mandado de segurança ao STJ. Mandado de segurança julgado em única instância em Tribunal Superior, STJ, TSE, STM, TST. Então, cabe recurso ao STF. Professor, esse mandado de segurança que o senhor está falando, do qual cabe recurso ordinário, quando julgado em única instância, perante TJ e TRF, recurso ordinário ao STJ, perante o Tribunal Superior, recurso ordinário ao STF, esse mandado de segurança, a decisão pode ser permissiva ou negativa, ou denegatória? Não. A decisão tem que ser denegatória. Tá bom, professor. Mas veja bem, eu entrei com mandado de segurança perante o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau concedeu o meu mandado de segurança. O Estado recorreu, o agente público recorreu. E depois dele ter recorrido, o tribunal denegou o meu pedido de mandado de segurança. Então, professor, nessa hipótese, veja bem, a sentença de primeiro grau confirmava o meu pedido de mandado de segurança. O acórdão, no segundo grau, denega o meu pedido de mandado de segurança. Muito bem. Então, este acórdão que substitui a sentença e modifica completamente o conteúdo da sentença,
pode ser considerado como um julgamento de mandado de segurança em única instância por um tribunal, por um TJ, por um TRF ou por um tribunal superior? Não, não pode. Aliás, há jurisprudência do STJ afirmando que confundir o recurso de especial com o recurso ordinário, ou ainda confundir o recurso extraordinário com o recurso ordinário, é erro grosseiro. Portanto, negado será o conhecimento do seu recurso ordinário e a sentença vai ter transitado de julgado, porque obviamente vai ter passado o prazo para a apresentação do recurso especial ou do recurso extraordinário. Agora, professor, veja só. Eu estava com o meu mandado de segurança perante o juiz de primeiro grau. O advogado confundiu as peças e apresentou um recurso ordinário ao invés de apresentar uma apelação. E aí, nesse caso específico, o recurso ordinário vai ser conhecido? Veja só. Como os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança são muito semelhantes aos pressupostos de admissibilidade da apelação, aliás, em muitos casos são os mesmos pressupostos, então, o juiz pode aplicar o princípio da fungibilidade e conhecer do seu recurso ordinário como se fosse um recurso de apelação. Veja que isso não é pacífico na jurisprudência. Vai haver jurisprudência que não vai conhecer do seu recurso ordinário. Vai haver jurisprudência que vai conhecer, vai prover, desprover, enfim. Vai julgar o mérito do seu recurso ordinário. Então, é importante a gente ter aquela ideia de recurso ordinário cabe quando julgado em única instância, TJ e TRF, perante o STJ, tribunais superiores, recurso ordinário, perante o STF. Mandado de segurança denegatório. Também cabe mandado de segurança em outras hipóteses, sim, a gente já viu. Por exemplo, cabe mandado de segurança no habeas data ou no mandado de injunção decidido em única instância perante os tribunais superiores. E também cabe mandado de segurança, essa é uma hipótese muito linda, muito específica, é a hipótese do artigo 1027, inciso 2º, a linha B. Bem, então aqueles processos em que forem parte de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, nestes processos, percebam, se há de um lado Estado estrangeiro, Estado estrangeiro ou organismo internacional, então a competência de julgamento desses processos vai ser da Justiça Federal. Tá? Então, nesses casos, julgado o processo pelo juiz federal, este processo vai subir por meio de recurso ordinário direto ao STJ. Professor, mas nesse caso, não há uma queima de instância, não? Não deveria passar primeiro pelo TRF? Pois é, esse caso é lindo, porque como há uma previsão constitucional nesse sentido, então, há uma queima de instância permitida constitucionalmente, e tendo sido permitida constitucionalmente pelo Constituinte originário. Então a gente não perde nada no sentido de duplo grau de jurisdição, devido processo legal, nenhum daqueles direitos. A gente vai lembrar sempre que são direitos que se transformam em princípios norteadores do processo. Então nenhum desses direitos, princípios norteadores do processo, vão ser infringidos, tendo em vista que é uma hipótese de recurso prevista originariamente pela Constituição. Ok. Muito bem. Então a gente acaba tratando essa hipótese de cabimento do recurso ordinário. Perceba que o recurso ordinário, como eu falei, ele pode ter por analogia os mesmos efeitos, as mesmas ideias, o mesmo tratamento do recurso de apelação. Ele pode fazer as vezes perfeitamente do recurso de apelação. Ocorre, entretanto, que nas hipóteses do artigo 1028, parágrafo 1º, isto é, nas hipóteses em que tem um processo entre o Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil do outro, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no país do outro. Muito bem. Nestas hipóteses, quando for emitida uma decisão interlocutória, vai caber agravo do instrumento. Este agravo do instrumento vai ser dirigido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça. Então veja,
Nas hipóteses do artigo 1027, parágrafo 1º, vamos aplicar o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Tá? E nestas hipóteses, o recurso ordinário vai ser tratado como se fosse agravo de instrumento, obedecendo as mesmas regras, obedecendo a mesma tratativa do agravo de instrumento, presente suplementarmente, caso o regimento do STJ não previsse o recurso ordinário. Então, suplementarmente, nós vamos ter a hipótese do mandado do recurso ordinário sendo tratado como agravo de instrumento. Então é isso. Basicamente, o recurso ordinário, em 99% dos casos, vai ter a mesma tratativa, vai fazer as vezes do recurso de apelação. E, portanto, se ele vai ter a mesma tratativa e vai fazer as vezes do recurso de apelação, este mandado de segurança vai receber a mesma ideia, vai receber os mesmos requisitos, vai receber os mesmos efeitos do recurso de apelação. Em exceção, vão ocorrer hipóteses em que o mandado de segurança vai fazer as vezes do agravo do instrumento. Quando ele fizer as vezes do agravo do instrumento, em vez de você aplicar por analogia as ideias da apelação, você aplica por analogia as ideias do agravo do instrumento. Não se pode entrar com recurso ordinário quando você quer entrar com recurso especial. Nem se pode entrar com recurso ordinário quando você quer entrar com recurso extraordinário. Ok. Muito bem. Veja só. Também não se pode querer que um faça a vez do outro, porque o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, reconhece como sendo erros grosseiros dadas as hipóteses de cabimento. A hipótese de cabimento já prevista na legislação, não há dúvida sobre as hipóteses de cabimento. Okay. Entretanto, nas hipóteses, por exemplo, o STJ julgou mandado de segurança em única instância. Desse mandado de segurança cabe tanto o recurso extraordinário, se ferir em algum grau a Constituição, quanto o recurso ordinário, por expressa previsão legal no CPC e na Constituição. Então, nessas hipóteses em que cabe tanto o recurso ordinário quanto o recurso extraordinário, você pode apresentar os dois. Eu posso apresentar um só? Pode. Eu posso não apresentar nenhum dos dois? Pode também. A gente tem que lembrar que recurso é uma extensão do direito da ação e, portanto, é um direito da parte, uma prerrogativa da parte. Entretanto, se você quiser, poderá tentar concretizar o seu direito no maior grau possível, que é apresentar tanto o recurso ordinário quanto o recurso extraordinário. Sendo apresentado tanto o recurso ordinário quanto o recurso extraordinário, a gente vai caber na hipótese da súmula 299 do STF. Veja só. A súmula 299 do STF vai afirmar que o recurso ordinário e o extraordinário, quando interpostos no mesmo processo de mandado de segurança ou de habeas corpus, serão julgados conjuntamente pelo tribunal pleno. Em relação ao princípio da fungibilidade, eu volto para chamar a atenção de vocês somente da súmula 272 também do STF. Veja, a súmula 272 do STF vai dizer que não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória do mandado de segurança. As hipóteses de cabimento são distintas, a gente já conversou a respeito disso. O prazo do recurso ordinário também é de 15 dias, é a regra geral, para que tenha regularidade formal. Então, tem que apresentar o nome e a qualificação das partes, a exposição do fato do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, o pedido de nova decisão. O recurso ordinário também se submete a preparo, a regra geral do artigo 1007. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os efeitos do recurso ordinário. Bem, o primeiro dos efeitos do recurso ordinário é o efeito obstativo, ou seja, o impedimento ao trânsito em julgado. É que a interposição do recurso ordinário impede o trânsito em julgado da decisão, prolonga a litispendência. É importante lembrar, todavia, que apenas os recursos ordinários cabíveis e tempestivos podem impedir o trânsito em julgado. Recurso inadmitido por descabimento ou intempestividade não impede
o trânsito julgado. É que, embora o efeito obstativo impeça o trânsito julgado da decisão, ele não impede que isso ocorra em relação a outra decisão. Como assim? É o que acontece, por exemplo, quando a decisão tem vários capítulos, mas o recurso ordinário interposto não contempla todos os capítulos em seu contento. Então, eu tenho um mandado de segurança denegatório. Aquele mandado de segurança tratava de 3 capítulos diferentes: ausência de possibilidade de ver um determinado documento, interposição de multa sobre um determinado imposto, interposição de determinado imposto e interposição de multa. No recurso ordinário, eu só recorri desse mandado de segurança em relação à interposição da multa. Veja só, quando eu só recorri em relação à interposição da multa, tanto a imposição do imposto quanto a impossibilidade de visualização de um determinado documento vai transitar em julgado. O segundo efeito a ser tratado é o efeito suspensivo. Então, em relação ao efeito suspensivo, aplica-se a regra do artigo 995 do CPC. Isto é, só há efeito suspensivo quando há previsão legal, não é o caso do recurso ordinário, ou então quando esse efeito suspensivo é determinado por decisão judicial. Então, quando for interposto recurso ordinário contra acordo, se não, para tanto requisito que o tribunal de origem denegue a ordem pedida pelo autor, então o recurso ordinário não tem o que suspender. É inócua a sua concessão. Logo, não bastasse a ausência de previsão legal específica, ainda que por referência, para a atribuição de efeito suspensivo. Então, mesmo que se faça um pedido de suspensão da decisão, como o mandado de segurança foi denegatório, não há um substrato, uma matéria a ser suspensa, de forma que não se aplica nenhum benefício de ordem prática. Se na decisão do mandado de segurança for denegatória, portanto, não há efeitos a serem gerados por aquele acordo, portanto, não existem suspensão de efeitos, certo? Nesse meu caso aqui, não foi concedida a permissão de visão a determinados documentos, não foi concedida a nulidade da imposição do imposto e não foi concedida a nulidade da imposição da multa. Quais efeitos essa sentença gera? Nenhum. Os efeitos ainda permanecem os efeitos do auditor que impôs tais restrições. Portanto, não se aplica suspensão de efeitos da sentença, do acordo no caso, porque esse acordo não gera efeitos na vida prática. O recurso ordinário também tem um efeito ativo, isto é, porque é cabível a concessão de uma tutela provisória. Ele tem um efeito regressivo ou de retratação. O capítulo do artigo 28 permite que as hipóteses de retratação da apelação sejam aplicadas também nas hipóteses de recurso ordinário. Ele tem um efeito devolutivo. Os precedentes do STJ dizem que, por força do efeito devolutivo, o tribunal está autorizado a, por exemplo, reavaliar os fundamentos não acolhidos pelo juiz de primeiro grau, assim como a motivação disposta na decisão. Ou então, avaliar questões que poderiam ter sido apreciadas pelo juiz ou qual, inclusive as examináveis de ofício, mas que deixaram de ser. A gente tem mais 2 efeitos ainda. O efeito desobstrutivo é que, embora as regras de apelação por disposição legal possam ser aplicadas ao recurso ordinário, as hipóteses previstas no artigo 1013 do CPC, segundo as quais são previstas hipóteses em que, sendo desconstituído o julgamento do juiz de primeiro grau, então o tribunal pode julgar de logo, até o presente momento não tem encontrado ressonância na jurisprudência do STF e do STJ. Pelo contrário, o recurso em mandado de segurança número 27638 do STJ adotou o entendimento de que, embora apresente circunstâncias nas quais o tribunal pode julgar de logo, o processo deveria retornar ao juízo de origem. Esse julgamento, eu pondero, que é uma inteligência que deve ser superada. Por quê? Porque esse precedente ele foi gerado ainda sobre a égide do Código de Processo Civil de 1973. Portanto, antes ao CPC de 2015. E a expectativa é de que o STJ modifique o sentido de sua jurisprudência. E por fim, a gente tem a questão de qual é o procedimento do recurso ordinário. Bora lá. O recurso ordinário ele deve ser interposto perante o presidente ou o vice-presidente
do tribunal que proferiu a decisão impugnada. A não ser que se trate de uma sentença prevista no artigo 1027, inciso 2º da linha B. Eu falei daquela questão do juiz federal, em que a gente tem um organismo, um estado estrangeiro de um lado, e a gente tem um município ou uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Bem, então, exceto na hipótese do artigo 1027, inciso 2 da linha B, o recurso ordinário deve ser interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal. Tem-se o prazo de 15 dias, a não ser que sejam uma hipótese de privilégio de dobra. Vai ter lá o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim, tem um caso do litisconsorte, né? Mas são poucas hipóteses. E é preciso recolher preparo. E preparo é custas. Após o recurso ordinário ser interposto perante o presidente ou vice-presidente, a gente vai ter que intimar, exercer o contraditório. O presidente ou vice-presidente do tribunal, ele vai mandar intimar o recorrido para que também no prazo de 15 dias, querendo, apresente suas contrarrazões. Não vai ser cabível um recurso adesivo, porque é uma diferença de espécie recursal. Vocês vão lembrar que o mandado de segurança, quando ele é interditado de um acordo, ele só pode ser se o acordo for denegatório. Então, por exemplo, mandado de segurança, um acordo denegatório do mandado de segurança do TJ. Aquele que teve o seu pedido denegado, seu pedido negado, portanto, pode entrar com recurso ordinário. Aquele que teve o seu pedido concedido ou o seu pleito concedido, só pode entrar com recurso especial. Então, não cabe recurso adesivo aqui. A não ser na hipótese prevista pelo artigo 1027, inciso 2, a linha B. É que nesse caso não se exige que a sentença ou o acordo tenha sido proferido de maneira denegatória. Pode ser denegatório, pode ser concessivo. Bem, se for o caso, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões em relação ao artigo 27, inciso 2, a linha B. Ou seja, nas outras hipóteses, o presidente ou vice-presidente do tribunal chama para contrarrazões. Na hipótese do artigo 27, inciso 2, a linha B, como é perante o juiz de primeiro grau, quem chama para contrarrazões é um juiz. Bem, cumpridas essas formalidades, é possível, desde que diante de alguma das hipóteses autorizadoras, que a instância ocorra exerça o juízo de retratação. As hipóteses autorizadoras são as mesmas hipóteses autorizadoras do juízo de retratação previstas para a apelação. Bem, em razão do empréstimo de um efeito regressivo, em tais casos, exclusivamente, a instância ocorre analisará o mérito do recurso ordinário. E, para tanto, ou seja, para analisar o mérito do recurso ordinário quando do exercício de juízo de retratação, o órgão ACOR, que não será a presidência ou vice-presidência do tribunal de origem, mas o próprio órgão que proferiu a decisão recorrida, habitualmente o plenário ou órgão especial, pode ser uma turma também, por antecedência lógica, efetuará um juízo de retratação, que apenas lhe vincula. Se ele não for positivo, por óbvio, não pode haver retratação. Se a instância ocorre prestar efeito regressivo, o recurso ordinário fica prejudicado, pelo que não poderá ser admitido no tribunal aqui. Ao recorrido caberá agora, e se entender conveniente, depor recurso cabível contra o pronunciamento de retratação, que será uma decisão substitutiva. Se não emprestar efeito regressivo, ou se não for possível para a situação que se apresenta, então os autos serão remetidos pela instância ACOR ao tribunal aquém, independentemente da realização de juízo de admissibilidade. Caso assim o faça, caberá reclamação por usurpação de competência. Veja o que afirma o enunciado 208 do FPPC. Cabe reclamação por usurpação da competência do STJ contra a decisão do juiz de primeiro grau que inadmitir recurso ordinário, no caso do artigo 1027, inciso 2, a linha B. Ok. O recurso ordinário chega ao tribunal de quem? E agora? Recebidos os autos no Tribunal Superior, o recurso ordinário será distribuído imediatamente ao relator. O relator vai poder decidir monocraticamente a apelação apenas nas hipóteses do artigo 932, inciso 3 a 5. São elas: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo,
a entendimento firmado em IRDR ou em IAC. Ou ainda, se depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dá provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à segunda decreto do STJ, ou do próprio tribunal, acordo preferido no julgamento de recursos repetitivos pelo STF ou pelo STJ, ou entendimento firmado em IRDR ou em IAC. Bem, não é nenhuma das hipóteses citadas. Portanto, este recurso ordinário não é hipótese de decisão monocrática. Logo, o relator deverá elaborar seu voto para o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, e a sessão vai ser designada pelo presidente do órgão mediante inclusão do processo em pauta. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dá a palavra sucessivamente para a apresentação da sustentação oral pelo prazo improrrogável de 15 minutos ao recorrente, ao recorrido, nas hipóteses de sua intervenção, ao Ministério Público. Cada um deles deverá sustentar as suas razões. Ou seja, depois dessa sustentação, depois que o relator faz a exposição da causa, ocorre a sustentação oral, recorrente, recorrido, Ministério Público. E após essa sustentação oral, de até 15 minutos para cada um, vai ser proferido os votos pelos membros do órgão colegiado, normalmente composto de 5 ministros. O presidente anuncia o resultado do julgamento e designa para redigir o acordo o relator, ou, se for vencido o relator, o autor do primeiro voto vencedor. Em qualquer desses casos, não será necessária a aplicação da técnica de julgamento do artigo 942. Isso ocorre porque, além do recurso ordinário ser julgado por um tribunal superior, o que por si já é suficiente para qualificar o julgamento, o órgão colegiado no tribunal superior é composto por 5 e não 3 ministros. Logo, não precisa do colegiado ampliado para sua decisão. Como eu disse, a nossa aula de hoje não iria ultrapassar os 40 minutos, acho que estamos por volta dos minutos 25, 30. Nós vamos ver uma questão